Ele também é chamado de Espírito de Deus, também chamado de Espírito do Senhor, e também chamado de Espírito de Cristo. Muito frequentemente, ele também é denominado por nomes e por títulos que fazem referência à sua obra, como, por exemplo, Auxiliador ou Consolador, ou Espírito da Verdade, Espírito de vida, o Espírito Santo também dá promessa, etc. O Espírito Santo deve ser adorado? São perguntas feitas. Sim, sendo ele plenamente Deus, o Espírito Santo deve ser adorado. Infelizmente, é comum entre os cristãos, talvez pela dificuldade de entender a doutrina da Santíssima Trindade, que é uma das pessoas da Trindade seja adorada mais do que a outras, perguntas que são feitas. Essa é uma prática errada, querido, pois só existe um Deus que se substitui em 3 pessoas, ou seja, só há uma única essência ou substância divina, e que é, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles devem ser, de igual modo, de igual maneira, adorados, apesar de geralmente denominarmos o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. Isso não deve ser estendido como um tipo de hierarquia dentro da própria Trindade em si, visto como já foi dito, as 3 pessoas da Trindade compartilham a mesma natureza divina, numa natureza que é indivisível. Portanto, ao Espírito Santo, ele deve ser rendido pleno louvor, glória e adoração, assim como o Pai e também o Filho. O Espírito Santo, no ministério de Jesus, nos registros do Novo Testamento, nós podemos perceber a ação direta do Espírito Santo desde o nascimento de Jesus, lá em Lucas 1,13, até o fim do seu ministério terreno. Podemos pontuar algumas questões importantes sobre a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Humanamente falando, Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo. Isso fica claro no anúncio do anjo Gabriel feito à jovem Virgem Maria, lá em Lucas 1,35. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele na ocasião que se manifestou na forma corpórea como de uma pomba, lá em Mateus 3,16, Lucas 3,22. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e depois, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia.